paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, graças damos ao nosso Deus, que nos concede mais essa oportunidade, nesse momento, nos apresentarmos a Ele. Então, irmãos, vamos começar fazendo uma oração ao nosso amado Deus, bendito Pai. Poderoso Deus, amado Pai, glorificamos e exaltamos o Seu santo nome. Graças damos, Senhor, por mais esta oportunidade e nesse dia nos reunirmos no nome santo do vosso Filho amado Jesus Cristo. E nesse dia podemos buscar a Tua presença, porque assim, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, o Senhor nos concede. Somos gratos a Ti, poderoso Deus, amado Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos feito. Em tudo, o Senhor tem nos socorrido, Deus e amado Pai. E nós nos apresentamos a Ti, Senhor, porque queremos aprender um pouquinho mais da Sua palavra. E sabemos que a presença do Seu Santo Espírito está no nosso meio, visitando a cada um de nós. E temos a certeza de que a palavra do Senhor irá nos fortalecer, irá nos dar força para continuarmos a seguir em frente, fazendo o Seu querer, a Sua vontade. Então, tudo que nós fizermos nessa noite, seja feito para louvor, para a honra e glória do nome santo do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, amados irmãos, nesses últimos dias, que se assentou no meu coração meditar no livro dos Salmos. E antes de nós entrarmos nos Salmos, ao qual eu gostaria de meditar com os irmãos, eu gostaria de proferir algumas palavras. Então, irmãos, porque nós vemos que nesse Salmo, que nos livros de Salmos, os salmistas, eles buscavam ter uma comunhão genuína com o nosso Deus. Nós vemos aqui que eles externavam a Deus seus verdadeiros sentimentos. Eles confessavam a Deus os seus pecados, eles expressavam a Deus suas dúvidas e seus temores. Agora, será que nós também não temos que confessar ao nosso Deus os nossos pecados e pedir, assim como eles, ajuda para que possamos mudar a nossa atitude? Será que também não temos dúvidas e temores? E será que se buscarmos ao nosso Deus como eles buscavam, nós também não iremos alcançar uma mudança na nossa vida? E sabe, irmãos, quando eu falo aqui mudanças, não falo apenas na mudança material, mas sim na principal, que é a nossa mudança espiritual. Nós vemos, irmãos, que eles clamavam a Deus de uma forma diferente. Eles se expressavam a Deus de uma forma sincera. E ali, então, eles encontravam conforto nos tempos de lutas e de angústias que todos eles passaram. E nós vemos que eles eram erguidos do abismo que se encontravam, porque eles descobriram o poder do amor e o poder do perdão do seu Deus. Eles se entregavam com todas as suas sinceridades a Deus. E muitos dos salmos nós vemos que em tempo de desespero ou em tempo de felicidade, eles louvavam e adoravam a Deus. Então, irmãos, a nossa conversa com o nosso Deus, ela não pode ter um tom superficial. De nada irá nos adiantar irmos ao nosso Deus com frases feitas,
sem conter nelas os nossos verdadeiros sentimentos. Nós vemos que só uma poderosa amizade com Deus é que irá trazer mudanças para as nossas vidas, principalmente a mudança nas nossas vidas espirituais. Os nossos pensamentos, apreciamos o nosso Deus, o que o nosso Deus tem feito por nós, quando nós pensamos no Pai, como nosso Criador, como nosso provedor e como nosso Redentor. Quando nós nos sentimos impotentes, confiamos na força de Deus e na sua capacidade de nos livrar e de nos proteger e de nos dar o sustento que tanto precisamos, assim como eles. Confiamos que se a Ele orarmos com toda a nossa sinceridade, Ele irá nos perdoar, assim como os salmistas creiam. Somos gratos ao nosso Deus porque temos nos beneficiado das suas bênçãos, como eles faziam. E nós vemos que todos os salmistas eles deram uma resposta positiva a essas perguntas. Eles reconheciam a grandeza de Deus. Eles sabiam que o seu Deus iria agir no tempo certo. Eles faziam orações fervorosas, pedindo perdão dos seus pecados a Deus. Nós temos feito o mesmo. Eles eram gratos a Deus pela sua preocupação com eles, pela ajuda do seu Deus. Eles eram gratos pela misericórdia do Pai. Eles eram gratos a Deus porque esse maravilhoso Deus lhes protegia. Esse maravilhoso Deus os guiava e os perdoava os seus pecados. Mas, irmãos, para o nosso Deus nos perdoar dos nossos pecados, nós precisamos nos afastar desses. Ou seja, eles sabiam que o seu Deus iria lhes fornecer tudo aquilo que eles precisavam. Eles reconheciam que o seu Deus é fiel. Então, sendo assim, eles confiavam em seu Deus em tempos difíceis, porque eles sabiam que a justiça de Deus viria sobre eles. E essa certeza acalmava os seus corações. Quantos não estavam com suas vidas arruinadas e que depois de buscar a Deus com toda a sua sinceridade, essas vidas foram restauradas? E quantos seres humanos hoje não estão com a sua vida caída? Precisamos ser redimidos e abençoados por Deus. Meditar nos Salmos nos levará a encontrarmos o nosso Criador, aquele que dá sentido à nossa existência, e nos levará a sermos o que o nosso Deus projetou para cada um de nós. Pessoas que o amam e que querem viver para Ele. Então, irmãos, o Salmos é o Salmos de número 77, onde Asaf diz que devemos nos lembrarmos dos milagres e dos benefícios que o nosso Deus nos concedeu no passado, de como eles eram confortados em momentos difíceis e como o seu Deus lhe dava coragem para que eles pudessem seguir em frente. Então ele clamou a Deus em momento de profunda angústia. Ele disse: clamei a Deus com a minha voz. Então, irmãos, diz assim, Salmos de Asaf 7:7. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão não se escondeu de noite e não cessava a minha alma, recusava-se ser consolada.
Estou sem óculos, irmão, vou estar um pouco mais difícil. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite clamei a lembrança, ao meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Achou-se já a promessa? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Então nós vemos aqui, irmãos, quantas dúvidas e temores tinha Asaf. Eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrava dos anos da destra do Altíssimo. Lembrava-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. E o meu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas se viram, ó Deus, as águas se viram, e temeram. Os abismos também se abaloaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retombaram, as suas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se concederam. Guiaste o seu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então, irmãos, desculpa aqui a minha falha aqui, que eu acabei não trazendo óculos para a mesa e tive uma dificuldade para ler aqui. Então, irmãos, nós vemos aqui que Asaf estava preocupado, temente, com temor do futuro, todas essas situações. Mas aí Asaf começou a se lembrar do poder de Deus, começou a se lembrar dos feitos do nosso Deus que no outrora. Nós sabemos todas as maravilhas que o nosso Deus criou, que o nosso Deus fez. Nosso Deus abriu o mar para que aquele povo do Egito passasse por entre o mar, com seus pés a seco. Nós sabemos tudo que o nosso Deus fez. Então ele começou a se lembrar de todas essas coisas e as coisas começaram a mudar para ele. Ele começou a ficar confortável naqueles momentos difíceis. E aí ele teve coragem para seguir em frente. Nós vemos que ele clamou a Deus em momentos de profunda angústia. Ele exclamei a Deus com a minha voz. Então, irmãos, vamos nós também clamarmos ao nosso Deus como ele clamou. Ele deixou de pensar em si mesmo
e passou a adorar a Deus. Por que, irmãos? Porque muitas vezes nós clamamos a Deus em nosso benefício, nós queremos isso, queremos aquilo, e isso daí nós estamos pensando somente em nós. Muitas vezes nós buscamos a Deus pelas necessidades, não por amor que devemos ter pelo nosso Deus. Ali então Asaf, ele colocou de lado as suas dúvidas e ele passou a confiar no seu Deus. Ele ali reconheceu as maravilhas do Pai e acabou que ele ficou livre das suas angústias. Agora, estamos nós angustiados? Vamos clamar a Deus como Asaf e vamos recordar que o nosso Deus mudou a história e vai continuar mudando a nossa história. Então nós não devemos nos afastar do nosso Deus, não devemos mentir ao nosso Deus, nem dar um falso lisonjeio ao nosso Deus. Nós não podemos cometer o mesmo erro dos nossos antepassados. Vamos rever os grandes atos do nosso Deus e que o nosso Deus ele continua trabalhando a nosso favor nos dias de hoje. Sabemos que nós somos impacientes, queremos tudo agora. Como seres humanos, nós não podemos entender e nem compreender a perspectiva do nosso Deus com relação ao tempo. Mas nós precisamos crer que o nosso Deus nos fará o necessário. E precisamos compreender que muitas vezes Ele não fará aquilo que desejamos. E que nós não devemos duvidar da sabedoria do nosso Deus. Não vamos querer nós buscar e encontrar uma solução sozinho para os nossos problemas. Irmãos, quando for a hora, o plano do nosso Deus será revelado. O que para nós pode parecer lento sob a perspectiva, sob nossa perspectiva, sob a expectativa, sobre a perspectiva de Deus, é apropriado. Sabemos que o controle está nas mãos do nosso Deus. Nós temos a esperança da ressurreição. A nossa coragem e as nossas forças, elas até podem vir a falhar. Mas sabemos que um dia seremos ressuscitados para servir ao nosso Deus por toda a eternidade. Sabemos que o nosso Deus é a nossa segurança. Então devemos nos apegar a Ele e nunca dele devemos nos afastar. Amém, irmãos? Então, irmãos, se eu tentar aqui colocar numa única frase, aqui numa única linha, vou dizer isso para mim. Os irmãos que meditem, cada um, e chegue à sua conclusão. Mas para mim, irmãos, eu tenho entregado muito pouco para o meu Deus. Eu tenho que entregar muito mais para Deus. Quando eu analisei e senti o que os salmistas fizeram, foi muito forte, foi muito grande a entrega deles. E nós entregamos só um pouquinho e reclamamos tanto. Então, irmãos, vamos nos lembrar das maravilhas do nosso Deus. Vamos parar de reclamar e vamos entregar ao nosso Deus um amor sincero, uma devoção sincera. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos nessa noite. Agora, cada um dos irmãos, vá ao seu Deus, clame a Deus como os salmistas clamaram, despeje ali toda a sua sinceridade, peça perdão pelas suas falhas, seus erros, seus enganos, seus pecados. Nós erramos tanto, né, irmão? Nós somos egoístas,
vaidosos. Então, irmãos, sabemos como o nosso Deus age. Nós precisamos dar um passo na direção certa. Então, quando orarmos agora ao nosso Deus, vamos orar como os salmistas oravam. E não vamos esquecer, irmãos, de continuarmos as nossas orações aos nossos irmãos que estão ainda no leito aqui do hospital, que estão ainda sofrendo, e que o nosso Deus, com as nossas orações, que o agir do nosso Deus os devolva o mais rápido possível para o seio de suas famílias. E essa é a vontade do nosso Deus. Então, irmãos, agradeço essa oportunidade no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos fazer a oração final deste culto, os Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.